aqui, tá ligado? Tá. Bom dia a todos. Bom dia. Encarnados, desencarnados. Como estava falando com a Helena, somos poucos, mas o auditório está cheio, né, dos nossos irmãos que vieram assistir. Então, sejam bem-vindos a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. É uma alegria muito grande ter amigos tão queridos, né, que é Helena e Rosé, que é lá do Centro Luz Divina, mas eles sempre estão aqui participando conosco. Então, nosso carinho muito grande para esses amigos queridos. Sejam bem-vindos. E vamos começar com a leitura do livro Messe de Amor, de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Afinidades. Para que os espíritos da luz se afinem contigo, é imprescindível movimentos de recursos do vaso orgânico, renovando conceitos e atitudes em torno do seu uso em todos os teus dias na Terra. As emoções grosseiras são mais facilmente registradas por enxamearem em todos os departamentos do planeta. No entanto, para que assimiles e reflita as imagens da vida espiritual, necessitas recuperar a pureza com que recebeste o corpo das mãos dos benfeitores egrégios antes do nascimento. Ouvida a queixa e a tristeza, e se tornarão mais maleáveis os teus centros de registros psíquicos. Esquece a maledicência e a hipocrisia, que viciam os órgãos vocais, e a inspiração do alto escorrerá mais abundante pela tua boca. Recupera o equilíbrio das emoções e as sutis vibrações animarão o teu organismo. Disciplina os nervos e todo o sistema, gozando de invejável harmonia, se transformará num conduto perfeito para as vibrações celestiais. Desenvolve os sentimentos bons e a comunhão com as belezas das verdades eternas, através de uma fé pura e nobre, que consolará a tua alma, consolando a muitos. E, além disso, os numes tutelares, simpáticos ao teu esforço infatigável, virão ao teu encontro, atraídos pela irradiação expressiva dos teus elevados desejos. Se, entretanto, não pretendes intentar e manter essa batalha da luz continuada contra as trevas espessas do passado, em formas pensamentos vampirizantes, não te candidates à afeição dos espíritos puros, porque a diferença vibratória entre ti e eles dificultará quaisquer tentativas intempestivas de união sublime. Todos recebemos o auxílio divino no esforço real da elevação de propósitos. Todavia, convém recordar que a consciência individual é livre, sofrendo as consequências posteriores aos compromissos das escolhas espontâneas. Liberta-te ainda hoje do jugo das entidades perversas com os quais afinas, pois o impositivo do pretérito, irrompendo os elos que se retêm, alça o pensamento às elevadas esferas. Desdobrando os braços no trabalho continuado e desenvolvendo o embrião da alegria pela liberdade, certos de que Jesus, que até hoje te espera, te receberá de braços abertos ao final dos rudes embates. Que Jesus nos abençoe. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, rogando ao Pai Celestial as bênçãos necessárias para todos nós. E ao Mestre Jesus, nosso carinho e nosso louvor pela grandiosidade de nos aceitar e de nos colocar neste planeta para melhorarmos,
para evoluirmos, para cumprirmos as leis do Pai Eterno. E assim, Jesus, que colocou esses espíritos bons nos nossos caminhos, para nos ajudar, para nos dar as intuições que necessitamos. Pedimos ao Mestre e a todos esses trabalhadores que derrama neste momento as energias necessárias para todos aqueles que necessitam, mais do que nós. E assim, sobre este ponto de luz, também, Senhor, rogamos as tuas bênçãos e para todos os outros pontos de luzes que trabalham no bem. Abençoa, Senhor, a palestrante de hoje, que as suas palavras caiam em nossos corações, como aprendizado, como gotas de aprendizado para nossa alma. Que fique em nossos corações esses aprendizados. E assim, muito obrigado. Pedimos licença aos espíritos amigos que regem esse trabalho para começar. Em nome de Jesus, que assim seja. Helena, com você. Bom dia a todos. Gostaríamos de expressar a nossa alegria de estarmos juntos hoje, revendo amigos queridos, e também essa oportunidade que Deus nos dá de iluminar nossas mentes com as lições preciosas da doutrina espírita. Que o bom Deus nos mantenha tranquilos e confiantes no amanhã. Acolher, nutrir, cuidar, proteger, amar. São tantos os verbos, são tantas as ações para definir a mulher mãe. Muito já se escreveu, já se falou sobre essas colaboradoras de Deus, essas co-criadoras da vida, enaltecendo os braços que acalentam, que acariciam, mas que também corrigem. Aninhados no seu colo, no afago dos seus dedos, todos nós, homens, mulheres, ricos, pobres, poderosos, humildes, encontramos a segurança de ser amados. Elas são credoras, sim, da nossa oportunidade de vida, do nosso progresso moral e intelectual. E se ainda desfrutamos da alegria de tê-las ao nosso lado, como eu tenho essa alegria, devemos oferecer-lhes sempre as flores da gratidão. Isso em todos os dias de nossas vidas. A mãe, com suas obrigações sacrificiais e atos de renúncia, está sempre na linha de frente de batalha no lar, amparando, cuidando dos filhos, e ela faz isso de maneira igual, mesmo conhecendo as diferenças que existem entre eles. Cada vida se inicia perto do coração de uma mulher. Por essa razão, a mulher, no seu papel
de mãe é alvo da atenção profunda da misericórdia divina, amparando, cuidando dos filhos. Essa atenção da misericórdia divina para a efetivação dos objetivos universais de dar aos espíritos a oportunidade de retorno à existência. Sejam esses espíritos endividados ou detentos de programas de serviços elevados na Terra. Para muitos, a maternidade é um misto de júbilo e de sofrimento, de missão e prova, mas que sempre traduz um intercâmbio de amor, intercâmbio esse de amor incomparável, em que enseja o burilamento das almas em busca da ascensão. A gravidez, o parto, a devoção afetiva representam fases difíceis e belas para a mulher. Dentro do ministério divino da maternidade. Mas quantas mulheres não passam por essas fases? No desamparo, na imprevisão, na hostilização. Quantas crianças não nascem desamparadas, atingidas pelo vendaval do infortúnio. Crianças enjeitadas que vagueiam sem direção, que nunca foram à escola, que dormem nas ruas, que furtam para comer. E ainda outras desorientadas, presas às armadilhas do crime, e entregues também ao vício, à indiferença. Como mães, nós devemos olhar pelos nossos filhos, mas também pelos órfãos de outras mães. Lembremos o apelo do Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Se o homem deve edificar as paredes do mundo por vindouro, só a mulher pode convertê-lo em alegria da vida e carinho no lar. São palavras de Emmanuel. Um filho, meus amigos, não surge no meio da família por acaso. Não. Assim, nós temos a necessidade de sermos vigilantes, abnegados ante os espinheiros da vida. É importante compreender o caráter sublime das obrigações maternais. O dever doméstico não está ligado à subserviência ou escravidão, não. As mães são cooperadoras com o Cristo na formação dos homens. O mestre trabalha em favor do lar e para o lar. Felizes somos, sim, pelo ministério de sermos mães. Portanto, precisamos unir as nossas mãos e os nossos corações nesse trabalho redentor. O lar é o abrigo dos corações, onde cada um tem uma tarefa a realizar. Deus nos concedeu o lar, nos concedeu a família, atendendo sempre às nossas aspirações mais elevadas. Cada dificuldade, cada obstáculo dentro do reduto familiar deve servir de motivo para nos esforçarmos para seguir adiante, isso em busca da vitória.
Não podemos nos deixar levar pelas tormentas do mundo, pelos acontecimentos tristes. Acontecimentos esses que realmente magoam os nossos ouvidos. Pelas quedas exteriores. Lembremos que Jesus estará sempre conosco, mas sempre que procurarmos a sua companhia. Nesse momento de transição moral do nosso planeta, vejam bem, é importante saber que a maternidade consciente e responsável já está sendo utilizada como instrumento para a construção do mundo vindouro. Vejam a responsabilidade que está em nossas mãos como mães. Um filho é uma dádiva de Deus. Isso para o engrandecimento do lar e desenvolvimento dos valores morais dentro do grupo familiar. O sofrimento no lar é reparador, impositivo, sempre. E sempre está nos convidando a praticar o amor para solução, como solução para os problemas existentes dentro do nosso ambiente familiar. São muitas as mães, é verdade, que sovem o cálice da amargura ante o filho rebelde, desobediente, provando o amor e a dor juntos. Ficam elas a lembrar dos primeiros dias dos seus filhinhos, tão doces, tão delicados, tão dependentes. E naquele momento, ficam a imaginar o que lhes reservará o futuro. Mas na hora de carregar a angústia, a dor, o desgosto que lhe maltrata o coração, a mãe deve saber governar os impulsos, ser previdente, aparando sempre os caprichos do filhinho querido, buscando sempre o remédio eficaz que é a prece. A mãe que sofre pela ingratidão e rebeldia de um filho precisa equilibrar o sal da energia com o mel da brandura, utilizando os condimentos da educação. É o que nos ensina os bons espíritos. Não se pode oferecer a um filho uma liberdade desgovernada, tampouco um apego excessivo. Se nosso filho ou filha é a cruz que carregamos, lembremos que na escola terrena, nós, homens e mulheres, não somos santos. É natural que vivamos aqui em lutas uns com os outros, nos passos da experiência, nos passos do aprendizado. Uma mãe deve ser operosa, humilde, mas nunca escrava. Não nos deixemos levar pela ingratidão dos nossos filhos. Quantas mães não sofrem com isso? A missão da maternidade, já dizemos antes, apoia-se na força do amor. Ofereçamos aos nossos rebentos a palavra de bênção, a luz do exemplo, para que ela possa, assim, afastar a sombra da rebeldia. Trabalhemos para que nossos filhos possam desenvolver os bons sentimentos. É preciso, sim,
ser guardiã dos nossos queridos, dando exemplos esses de renúncia, de discernimento. Dar-lhes carinho, sim, devemos dar-lhes carinho, mas com autoridade. Querer também transformá-los à força, isso já sabemos que é impossível. Com esforço e trabalho, conseguiremos nos elevar através das muitas encarnações. Devemos ensinar aos nossos pequeninos que a lei divina é insubordinável e que todo espírito é responsável por si próprio. São muitos os compromissos que a mulher de hoje assume dentro do lar. Atenção aos filhos, ao companheiro, aos estudos, ao trabalho, à administração da casa. Hoje, a mulher é compelida a refletir, decidir, a dirigir e também se responsabilizar por atividades que antes estavam em cargo da mentalidade masculina. Quando o esposo rompe com o compromisso para com a família, em geral, a mulher leva adiante a manutenção da prole. E ela faz isso sozinha, sem a figura do marido. Um filho que chega ao nosso lar tem algum tipo de ligação conosco, seja de remoto passado ou de experiências nossas recentes pelo mundo. Temos, sim, compromissos firmados desde o além com as almas que nos chegam como filhos. Agindo assim, de acordo com a nossa programação espiritual, temos obrigações de aprimorar esses espíritos que chegam conosco, que chegam até nós como filhos. E eles, ao chegarem, se mostram tão frágeis. Procuremos, então, ajudá-los a conquistar valores que enriquecem as almas. Nenhum dos nossos rebentos, nenhum é igual ao outro. Mesmo os fisicamente idênticos, como os gêmeos univitelinos. Assim, toda atenção deve ser dada aos nossos filhos. Isso procurando sempre ir em busca das inclinações deles, cabendo orientá-los, auxiliá-los, sem lhes impor, vejam bem, nossos desejos pessoais naquilo é que eles têm que realizar. São muitos os pais que desejam se realizar através dos filhos. Não conseguiram realizar os seus sonhos, e quando aparecem os filhos, eles querem que os filhos façam isso, façam aquilo, principalmente na área de estudo. Quantos pais não querem que os filhos se tornem advogados, ou engenheiros, ou médicos, mas não é isso que o filho quer. Nós sabemos daquela história do pai que queria porque queria que o filho fizesse advocacia. E o filho falava para ele que não. Ele queria fazer arquitetura. Esse era o sonho dele e ele achava que ia se sair bem nessa profissão. Mas o pai insistiu, era quem pagava os estudos do filho e não exigiu que ele fizesse advocacia. E, afinal, ele faz a advocacia e no dia de pegar o diploma, o pai estava lá presente, a mãe também, o filho vem até ele, pega o diploma, entrega para ele e diz, isso aqui é seu, agora eu vou fazer arquitetura.
Temos, assim, que analisar os nossos rebentos, desde o berço, e procurar descobrir neles a grandeza, a bondade, as facilidades, as dificuldades. Nenhuma criança chega ao mundo com destino à perdição. Toda criança necessita estar sobre os trilhos do amor e da verdade, da maturidade e da segurança, a fim de que possa dar conta dos compromissos que trouxe para a reencarnação. Meus amigos, nossos filhos não são nossos pertences, mas nossos irmãos do caminho evolutivo. Quando Deus coloca em nossos braços um filho, seja de nossa carne ou dos nossos sentimentos, é porque ele confia em nós. Como espíritas cristãos, já entendemos que somos cooperadores de Deus na missão de orientar e educar os nossos filhos. Conta-nos que uma jovem esposa, depois de 10 anos de casada, resolve abandonar o marido, deixando também um filhinho de 6 anos de idade. Ela alegava que a situação estava insustentável e ela gostaria de começar uma nova vida. 2 anos depois, essa mulher, já com um novo amor, trabalhando numa agência dos Correios, foi surpreendida por um papel dobrado em 4, que se encontrava no meio de outras cartas para envio. Por curiosidade, ela resolveu abrir aquele papel. E ela viu que estava endereçado a Jesus. A curiosidade, então, dela foi bem maior. Ela disse, vamos ler. E ela começou a ler. E dizia assim, Jesus, eu estou muito doente. Tenho tosse. Sei que papai cuida de mim. A tia Margarida e a tia Magda também cuidam de mim. Mas, como eu estou tão doente, uma coisa que eu queria muito era ver a minha mãe. Será que o senhor poderia trazer a minha mãe para mim? Principalmente agora que está próximo o meu aniversário. Como eu gostaria de, no meu aniversário, ver a minha mãe. Ela, depois que acabou de ler essa pequena carta, resolveu voltar para casa. Saiu naquele dia dos Correios e foi direto à sua antiga casa. Chegando lá, ela encontra o filhinho, bate na porta, claro, primeiro, vem a tia Magda, abre a porta para que ela entrasse, e ela vai correndo pela sala, o marido estava sentado vendo televisão e vai direto ao quarto da criança. A criança abraça ela, olha para ela, numa felicidade só, e diz para ela, mãe, Jesus trouxe você para mim. Meus amigos, quando acalentamos um filhinho com saúde nos braços e nos orgulhamos dele, apreciando os seus dedinhos que mais parecem flores desabrochando, os olhinhos como 2 estrelas, reluzentes como 2 estrelas, os cabelos, a boquinha
aberta em flor. Quanta ternura! Quanto amor oferecemos a esses anjinhos que Deus coloca em nossas mãos. Mas devemos refletir sobre outras mães que guardam junto ao peito, como tesouro celeste, os pequeninos enfermos, que mais parecem flores contundidas pelo padecimento, reclamando socorro nos quatro cantos do mundo. O Espírito Meimei poeticamente nos diz que esses serizinhos parecem anjos pregados na cruz de um corpo paralítico e trazem no olhar a profunda tristeza da mente anuviada pelo sofrimento. Deus, que é justo e bondade perfeita, entrega a essas mães, essas criaturinhas, confiando a elas para que os ame e os cuide com dedicação e amor. Podemos dizer, sim, que essas mães excepcionais conseguem abafar a dor do sacrifício com o sorriso do amor e as lágrimas de esperança no futuro. Diante do nosso filhinho saudável, bonito, lembremos desses pequenos pássaros mutilados, podemos chamar assim, que são também filhos do coração, que voltam de existências passadas, mendigando entendimento, mendigando carinho, a fim, sim, de resgatar os débitos contraídos consigo mesmo. Eles, que nos primeiros dias de vida só sabem chorar e padecer. Enterneçamos os nossos corações e procuremos auxiliá-los o quanto possamos. E cada vez que ofereçamos o leito agasalhante, o leite, a peça de roupa, possamos nesse momento perceber que o bem eterno nos envolve a alma de gratidão e carinho. A maternidade não está somente a serviço dos interesses particulares da mãe e do pai, no desejo de trazer uma criança ao mundo. Existe, sim, uma determinação divina, uma programação particular de progresso na dinâmica da perpetuação da espécie humana. São muitas as mães solteiras que amargam o abandono, a confiança traída. É difícil para elas encarar o futuro, quando muitas nem saíram da adolescência. Sabemos, sim, que a gravidez na adolescência não é uma situação ideal, já que atrasa os estudos, interrompe sonhos, interrompe planos, gerando, na maioria das vezes, desconforto para os envolvidos. No caso, a família. Em geral, os pais entram em pânico quando descobrem que a filha está grávida. Mas isso deve-se ao fato de que os pais criam expectativas em relação aos filhos, o que é muito natural. Queremos que nossos filhos cursem a universidade, queremos que consigam um bom trabalho, que namorem, que casem. Mas, quando surge uma gravidez,
Como é que devem agir os pais? Os espíritos nos dão a orientação. Devem agir com amor e sabedoria. Amor para compreender que a filha está atravessando uma situação difícil, está abandonada, sem chão, sem suporte, levando-se em consideração que é uma criança ainda em vias de ter outra criança. Os pais devem juntar forças para amparar a filha necessitada. Ajudar uma filha mãe solteira não é, vejam bem, assumir as responsabilidades dela, nem a educação do filho, mas é auxiliar na orientação, no apoio psicológico e material. Estimulá-la a estudar, a cuidar do próprio filho e a seguir em frente. É possível, sim, ter filhos, trabalhar, estudar e concretizar sonhos. É verdade que uma situação como essa exige muito mais esforço, mas a vontade, a determinação, o trabalho nos leva a alcançar tudo aquilo que desejamos. E aquelas mães especiais que acolhem como os filhos os irmãos e irmãs em sofrimento, os infortunados da vida. Um exemplo disso, Madre Teresa de Calcutá, que foi mãezinha espiritual de muitos. E quantos filhos adotivos? Falemos um pouco sobre os filhos adotivos. A adoção de um filho constitui sempre um dos treinos mais nobres no campo da fraternidade. Nada mais meritório aos olhos de Deus. E talvez raros serviços na terra sejam tão cooperativos como a adoção de um filho. Quando a humanidade compreender bem isso, com certeza não existirá mais orfanatos. Porque toda criança sem pais encontrará corações generosos, dispostos a dar-lhes carinho, amparo e um lar. Nos contam que uma senhora chega num orfanato para pegar um bebê de 6 meses que ela iria adotar. Depois de preencher os papéis, ela vai ao berçário para olhar o bebê. Chegando lá, vê que ele é pequenino, os olhinhos com conjuntivite, fraquinho. Ela, então, naquele exato momento, o bebê olha para ela, abre os olhinhos e sorri. Ele parece dizer: eu só quero ser amado. Aquela criança fora abandonada no hospital, com infecção generalizada, meningite, desnutrição aguda e cianose, já tendo passado por 3 transfusões de sangue e também ter ficado na UTI por 2 vezes. Ela tinha ficado, aliás, 2 semanas ela tinha ficado na UTI. Mas mesmo assim, com todo aquele histórico, a mãe queria aquele bebê. Ela queria aquela criança. Trouxe o filhinho para casa e ele foi cercado de muita alegria, de muito amor. O pai, então, recebeu o filho, então, também com muito carinho e prometeu a ela que ia ajudá-la
não a criar aquela criança tão querida naquele momento por eles. Em seguida, ela leva a criança ao médico para dar continuidade ao tratamento. Chegando lá, o médico examina o bebê e diz para ela: eu aconselharia você a devolver a criança. E ela começa a chorar, volta para casa, triste, conta para o marido, e o marido fala: não, nós vamos ajudar. Com o nosso carinho, com o nosso amor, ele vai ficar bem. Vamos dar continuidade ao tratamento. O médico ainda tem mais uma coisa. Ainda diz para a mãe: essa criança não vai crescer muito. Poderá ter sequelas da meningite sofrida. E ainda pode ser um portador no futuro de HIV por conta das transfusões de sangue. Ainda acrescentou, podendo ainda ter problemas mentais por conta da cianose. A cianose é uma doença que mostra a falta de oxigênio no sangue. Claro, diante de tudo isso, mas essa mãe, esse pai, teve força suficiente, coragem para dizer: não, ele vai ficar assim conosco. Começou, então, a levar a outros médicos, no total foram 15 médicos, mas eles continuavam naquela luta, não importa o que venha depois, nós vamos trabalhar, vamos continuar o tratamento para que ele fique bem. Depois de ter visto mais de 15 profissionais, o bebê melhorou um pouco, mas sempre que ele melhorava, sempre aparecia uma recaída, e mais um médico a vê-lo, e o tratamento seguia, porque eles acreditavam que a criança ia ficar bom. Passado isso, a criança realmente ficou boa. Seu filho, hoje em dia, está totalmente recuperado, sem nenhuma deficiência. Atingiu a altura normal, e ela diz: é uma criança tão linda, mas tão linda que chama a atenção aonde eu estou com ela. Tem um filho, dizia ela, que toda mãe deseja ter. Um menino dócil, amável, ativo, inteligente. Para mim, ele é um enviado de Deus. Escapou da morte para nos trazer a vida. Vejam, meus amigos, como é importante confiarmos no nosso Criador. E essa confiança no Criador constitui realmente requisito fundamental para o êxito materno, já que as dificuldades no lar, os sofrimentos reparadores, nos convidam sempre à prática do amor. Estamos sempre repetindo isso. Um sofrimento no lar nos convida não só ao amor, mas à prática da tolerância, da renúncia, do perdão. Todos esses sentimentos nós temos a oportunidade de praticar dentro dos nossos lares. Podemos, assim, imaginar a importância da mulher mãe, em todo esse processo. Meus amigos, lembremos de Maria de Nazaré, que ao receber o seu filhinho no seio generoso, jamais imaginou que se tratava do Rei Solar, que vinha como enviado de Deus para iluminar a terra. Os cuidados, o desvelo da rosa mística de Nazaré para com seu sublime filho, Jesus, ajudaram para que ele tivesse uma infância feliz, para a gloriosa missão de amor que veio realizar no mundo. Maria tornou-se a Mãe Santíssima da humanidade. Por essa razão, em sua homenagem, a ternura,
o desvelo do amor materno, em todos os tempos, transformou-se em amor e santifica. Hoje, passado mais de 2000 anos, é que começamos a entender a importância desse espírito luminar que se chamou Maria, a quem a nossa pequenez espiritual convencionou a chamar Maria Santíssima, Mãe Santíssima. E ela piedosamente aceitou o título. Todos nós temos uma dívida de gratidão para com ela, além de um sentimento de respeito e admiração. O que santificou Maria aos olhos da humanidade não foi o seu estado físico, mas a pureza de sua alma, a sua virgindade de maus sentimentos. Ela se fez senhora de todos nós, pela grandeza espiritual, pela angelitude de suas ideias. Do berço ao túmulo, Maria viveu sem pensamentos contrários ao bem. Ela foi e é a chama universal que sustenta a esperança em todas as criaturas. Os espíritos nos informam que ela continua trabalhando incansavelmente no mundo espiritual, assistindo uma grande colônia que ajuda aos suicidas, atendendo sofredores assim que buscam consolo e orientação. Nós gostaríamos de terminar a nossa fala rogando a rosa mística de Nazaré, Maria, a nossa Mãe Santíssima, para que ela, nesse momento, espalhasse o seu perfume maternal sobre todos nós, que possamos ir para casa tranquilos, confiantes, sempre acreditando que amanhã vai ser melhor. Muito obrigada a todos. Então, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu esqueci que tem. Você vai ler? Não, vai ser o chão. Eu saí. Então, se não tem, só temos a agradecer, né, Helena, por essa palestra linda, maravilhosa, a respeito da maternidade, né? A responsabilidade e a missão de ser mãe. Claro que a gente que estuda a doutrina, sabemos que a gente vem em várias posições. Hoje você é um pai, mas você já foi uma mãe também, né? E a missão está aí, como muitas vezes, né? Como a Helena bem explicou, vem como missão, vem como prova também, que não é fácil, né? Não é fácil educar aquele ser, né? Nós, né? Eu lembro, né, de mim, quanta dificuldade que dá para minha mãe. E todo mundo depois falava, Lucy, mas você é tão boa. Tão boa, mas todo mundo é bom, mas ninguém é santo. Se fosse santo, não estava aqui, né, gente? Nós estaríamos em outro planeta. Então, mas imagina aqueles filhos rebeldes, né, difíceis ou enfermos, tantos exemplos que a Helena deu aqui, né, da enfermidade, de nós que já fomos crianças e com tantos problemas, e as nossas mães tiveram que, lógico que o pai também, mas a gente, como falei, né, vem em diferentes papéis. E a missão essa missão de ser mãe, ou essa prova de ser mãe, ou expiação, seja lá o que for,
é muito grande. Por quê? Porque temos, né, temos a responsabilidade daquele outro espírito que está sobre a nossa tutela. Então, é muita responsabilidade você ter alguém que você é responsável por ele. Agora, o Livro dos Espíritos, né, como a Helena também muito bem explicou, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, nos ensina que a mãe, os pais, né, principalmente a mãe que fazer, devemos fazer tudo para os nossos filhos, tudo que for possível. Agora, se aquele espírito não se endireitar, não nos sentimos culpados. Fizemos, né, aquilo que foi ao nosso alcance, mas que cumprimos a missão. Não vamos chegar, né, no plano espiritual com culpa. Por quê? Porque fizemos tudo aquilo que podemos pelos nossos filhos. E sempre espelharmos em Maria, né, a nossa mãe, que aceitou tão lindamente a missão, dizendo, né, eis aqui a serva do Senhor, quer dizer, se colocando, né, à disposição do que iria passar com Jesus, com todos os sofrimentos. Então, agradecendo uma vez mais a Helena, né, e ao José por ter vindo aqui, dar essa palestra tão linda, viu? Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada, Helena. Então, agora vamos aos avisos. Vamos chamar a Silma, que ela tem um aviso. Silma, alguém podia chamar a Silma lá? Sérgio, a Silma tem um aviso para dar e temos o passeio no parque, né, que é das crianças, o passeio e de adultos também, dos jovens, crianças e adultos, que vai ser no dia 25 de junho. É em Canérica, mas pode juntar com as pessoas para ir. É um passeio, né, que já tem... É o encontro da família, completa 20 anos. É muito, né, produtivo, muito legal de ir, encontrar com outras pessoas, é num parque, é muito, muito bom mesmo. Então, estão todos convidados. Depois vamos dando mais informações quando chegar mais perto. E agora vamos chamar, e convidando também, enquanto a Silma não chega, para o nosso almoço, como sempre, né, muito gostoso, e não engorda. E com esse almoço, que vocês já sabem, que a gente repete aqui milhões de vezes, é que a gente paga as nossas contas aqui do centro. Para que esse centro mantenha de pé, nós temos que cavar na terra para tirar dinheiro. E então agora vamos chamar a Silma, e depois da Silma vamos chamar a Simone para fazer nossa prece final em nome de Jesus, né? Que todos tenham uma boa semana, um bom domingo, sempre agradecendo a presença de todos aqui nesse lar. Silma? Gente, eu vim aqui correndo, porque a cozinha está lá me esperando. Mas o negócio é o seguinte, a gente fez a festa do Dia das Mães, foi linda. Para quem esteve aqui, obrigada, aqueles que colaboraram de uma certa forma. E a gente fez uma decoração muito linda, com os chapéus. A gente tem 4 chapéus restando ali fora, porque o resto foi tudo, no mesmo dia, né? Vocês verem quanto o pessoal gostou. Então, aqueles que quiserem, aproveitando agora que é verão, levar para casa, colocar na porta, dar de presente ainda, que é mãe ainda, né? Mês de maio. Decorar a casa, dar de presente. Várias opções. Então, aproveitem, levem quem puder colaborar, que o dinheiro arrecadado vai ser para os jovens do retiro, que a gente já tem uma continha para eles, para já ir guardando o dinheiro. E eles vão para o retiro no fim de semana que vem já. Então, está todo mundo eufórico. Então, obrigada. É só isso que eu tenho que falar. Demorei. Vamos, então, nesse momento,
cerrar os nossos olhos e aproveitar dessa chuva de bênçãos do mundo espiritual que recai sobre as nossas cabeças. Que a luz da Mãe Maria possa acalentar os nossos corações no momento de dificuldade, levar paz, harmonia e força àqueles que estão doentes, levar, Senhor, fé naqueles que estão sem esperança. Que a luz de Mãe Maria fortaleça os nossos corações perante as dificuldades e nos ajude na nossa caminhada. Que a fé seja constante em nossas vidas, na certeza que o Mestre Jesus nos acalenta e cuida de nós em todos os momentos. Que nós possamos espelhar em nossas vidas, dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, no convívio social, o nosso aprendizado na doutrina espírita, de levar-nos luz, paz, harmonia e esperança, para que possamos ter um mundo melhor. Um mundo de amor, de paz, de harmonia, de compromisso com a vida. Que a luz do Mestre Jesus fortaleça o nosso coração na próxima semana e que possamos todos ter uma semana de muita paz, de muito amor e de muita harmonia. Assim seja. Assim seja.